Mas, apóstolo, nesse ano, o ano de campanha eleitoral, muitas igrejas se envolveram de forma efetiva na campanha pró-Bolsonaro, e o senhor, vez entrava, vez não entrava, vez criticava o Bolsonaro até nos cultos, vezes falava com ele ao vivo. Como é que foi a sua relação com essa campanha eleitoral? Bom, você gostar de uma pessoa não faz de você idólatra dele. Como bem falou aqui o pastor Silas Malafaia, quando estava falando sobre as armas. Gostar do Bolsonaro, e eu acredito nos ideais, mas eu não sou 100% ele. É isso que eu digo para vocês, senhores, que estão nos acompanhando. O que é ser um profeta? Porque eu me lembro que certa vez Acabe foi a peleja, ou melhor, o filho de Acabe foi a peleja, e chamou Josafá e disse: vamos à peleja. E ele disse: vamos consultar o Senhor. E eu falei com um deputado federal, eu não vou citar o nome dele aqui, por respeito, que é um grande amigo. Então, a maioria das pessoas, os homens de Deus, que ficam ao lado do presidente, passam a mão na cabeça, e a maioria dos líderes, os reis, matavam, como foi o caso do próprio Jeremias, foi lançado num poço por falar o que o rei não queria ouvir. E o Bolsonaro tem uma pessoa muito autêntica, muito verdadeira, e muitas das vezes os homens não têm coragem de dizer a ele. Por exemplo, dos problemas que eu tive com o mesmo foi quando ele mandou a gente jejuar, e fizemos um jejum, e etc. e tal, e depois ele foi lá e entregou o jejum e levantou o quadro de um suposto Cristo. Eu disse: não é esse. E é incontestável que a grande diferença na vida dele é a esposa dele, essa serva de Deus, e o povo evangélico. Agora, eu acredito que ele foi um Ciro, uma chance que Deus deu à nação brasileira e nos ensinou a voltar a ser patriotas. Então, o ato de discordar de um ato, porque na época, nesse dia do jejum, ele tirou o André Mendonça, que depois ele colocou ele lá como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu o repreendi como um pastor, como um homem de Deus, de dizer a ele, porque eu não posso ser um homem de Deus e só ficar falando as coisas que ele agrada, a ficar bajulando ele. Então, eu tenho que dizer a verdade. Eu fui até a casa dele, isso está registrado na Folha de São Paulo, e quando a mim foi dado o microfone, 12 líderes foram concedidos a fala, e quando eu peguei o microfone, eu disse a ele: primeiramente, o senhor está aqui e o senhor nos colocou. Existia vários homens de Deus, a grande maioria dos líderes do Brasil estavam ali. Alguns até que se venderam ao PT estavam ali com a cara de bode. Isso está público, está na internet, isso foi matéria de todos os jornais. E ali, quando eu peguei a fala, eu falei: primeiramente, pela ótica humana, o senhor é a maior autoridade aqui dentro. Pelo âmbito espiritual, o senhor não é maior do que eu. E nem nenhum do que estão aqui. Porque nenhum rei, o senhor não pode fazer um decreto, ou sancionar, ou um PL, ou fazer um projeto de lei, ou sancionar um decreto, e me constituir homem de Deus, e me ungir para o ministério pastoral. Mas os homens de Deus que estão aqui têm a capacidade de orar pelo senhor, e o senhor ser colocado como rei, no caso, o presidente da República. Então, pela ótica humana, o senhor é uma autoridade. Mas para Deus, porque eu nunca vi na Bíblia um presidente ou um rei ungir um profeta. Mas os profetas é quem ungiram os reis. Então, eu peguei ali e disse: não é a questão de direita ou esquerda, mas de luz. Essa frase, com todo o meu respeito, toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo, mas essa frase foi usada muito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu falei essa frase para infinita misericórdia. Não é questão de direita contra esquerda, é questão de luz contra as trevas. Então, inclusive, eu quero falar algo público, que fazia 4 anos que eu admiro demais essa pessoa, que é o nosso irmão em Cristo, Magno Malta, de que ele não falava com o presidente. Todavia, o caráter do Magno Malta, 3 anos, na verdade, desculpa. Depois das eleições, Magno não ganhou as eleições, Magno é uma pessoa que eu aprendi a amar, e eu amo muito o Magno Malta, e o Magno estava no culto, e eu entreguei uma profecia para ele, assim, assado, tararararararará. E quando demorou 20 minutos, o presidente Jair Messias Bolsonaro, não sei se estava assistindo meu programa, eu ligou para ele.
E ali ele disse, se for para falar com o senhor, eu irei como homem e como profeta, não como falar com o presidente. Irei falar com o Jair. Então, Deus usou a minha boca ali como uma palavra profética. Eu trabalhei, lutei, me esforcei. Gostaria muito de que o presidente Jair Messias Bolsonaro... Existem várias coisas. Por exemplo, o nosso povo, o irmão Misael, tem essa tese de chancelá-lo como evangélico. Mas nós sabemos, irmão Misael, que ele não é evangélico, ele é católico. E Deus nunca precisou de um evangélico para guiar. Ele foi Deus com Faraó, ele foi Deus com Nabucodonosor, ele foi Deus na Pérsia com Artaxerxes, ele foi Deus em qualquer circunstância. E o Brasil vai passar por um momento difícil. Essa é a visão que Deus me deu. Mas não é que eu sou contra, eu tenho orado por ele muito, eu respeito demais, não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus, mas às vezes a pessoa fala, você bate de frente. Pô, tenho que corrigir, porque os que estão à volta dele só passam a mão na cabeça. Alguns deputados, por exemplo, eu quero fazer aqui, aproveitar o momento oportuno, quando a Igreja de Cristo foi levada ao banco dos réus, ali pelo Supremo Tribunal Federal, eu fiquei sabendo disso no sábado. Liguei para alguns amigos pastores, isso está registrado, e falei, irmãos, amanhã a igreja vai ser levada ao banco dos réus. Nós vamos ficar calados, chorando, ouvindo pela televisão. Isso era 10 da noite, pedi a um irmão da igreja que, se pudesse fé, de pagar um ônibus. E ali, vários homens de Deus, pastores, líderes, mobilizamos 24 horas, pegamos um ônibus, fomos para Brasília, reunimos 326 pastores de diversos ministérios, apóstolos, líderes. E aí eu cheguei cedo e comecei a bater na porta. Isso é chocante. Dos deputados federais. Vamos lá para a porta conosco, no Supremo Tribunal Federal. E alguns diziam, embaçado, porque tem processo do nosso presidente lá, o nosso líder, lá no Supremo, então não é bom eu aparecer, como nós estávamos ao vivo para a televisão. E eu comecei a chamar tantos deputados da bancada evangélica, e não apareceu ninguém, exceto o pastor Marcos Feliciano, e até então não era eleito, saiu lá do Espírito Santo, meu irmão em Cristo, Magno Malta, para vir representar o dia que a Igreja de Cristo foi levado ao Supremo Tribunal Federal para o fechamento na época da Covid, nós perdemos, mas ficamos ali. Então, é isso que eu falei. Vocês estão se calando hoje. Aí, quando é na hora de ser eleito, eu vou lá para defender a Igreja de Cristo. Eu vou lá defender uma pipoca. Então, esse é o meu posicionamento da questão do presidente. Eu acho que, nesse momento, a nação aguarda por um posicionamento. Eu não acredito, porque, com todo respeito, só mais uma tese para não ser extensivo, o senhor me perguntar, que aqui eu sou entrevistado, eu falo muito, me perdoe. Eu acredito que, mesmo com todos os problemas e todo o autoritário, nós não somos um país de primeiro mundo, ok? Donald Trump, mesmo com... É incontestável, qualquer pessoa que está me acompanhando, vai ver isso depois, tá? Que tem um amigo, ou um parente, ou um irmão que mora nos Estados Unidos, qualquer pessoa diz. Todo mundo nos Estados Unidos sabe, existem várias matérias tão pesadas quanto as nossas, quanto a do argentino, de que as eleições americanas foram fraudadas. Mesmo assim, com todo o poderio bélico, toda a tecnologia, Trump não conseguiu tomar o poder de volta. Então, acho que o mínimo que o presidente deveria fazer nesse momento era apresentar-se à nação e dizer, eu vou voltar, acredito, vamos dar a volta por cima. Eu acho que esse silêncio não é bom para a nação. Esse silêncio não é bom. Se há algum projeto, mas pelo menos que ele fale com o povo o ama. Ele é um Ciro. Deus chama Acabe de desviado e chama Ciro de meu servo. Deus o levantou para um propósito. Para esse tempo, Deus o levantou. Eu até acredito que talvez ele já tenha cumprido a missão dele, mas eu acredito é a minha opinião. Algumas pessoas dizem que é estratégia, eu acho que o silêncio dele não faz bem para a nação nesse momento.